Oi, gente, aqui é a Luana. Eu já voltei para fazer um update daquele vídeo do FCI. Que eu sei que faz tipo séculos que eu fiz aquele vídeo. E eu falei que eu ia atualizar vocês, ia falar um pouquinho mais sobre. Mas eu acabei não falando nada. A questão é que no final das contas eu acabei não fazendo o FCI. Mas eu estudei por um bom tempo. Então eu queria vir aqui falar para vocês como é que foi os meus estudos. E o que funcionou e o que não funcionou. Porque naquele vídeo eu falei para vocês mais ou menos o que eu ia estudar, o que eu não ia estudar e como eu ia fazer, só que, né, nunca mais falei sobre isso. Por sinal, eu não fiz o FCI, mas eu fiz o TOEFL e acabei ganhando o certificado do TOEFL. Então, assim, no final das contas, estudar para o FCI valeu a pena, mesmo que as provas tenham sido diferentes. Naquele vídeo eu falei pra vocês que pra me organizar para estudar, eu tava usando o Planner, aquele que era um caderno e que eu ia imprimindo e tudo mais. O que aconteceu depois de um tempo foi que aquele caderno tava me causando muito problema e eu também tava achando bem difícil organizar todas as coisas com relação aos estudos, porque ficava tudo ali muito junto. Então eu acabei já trocando de Planner e fazendo uma aba específica para o FCI. Então lá eu fazia um planejamento semanal e botava mais ou menos as coisas que eu ia estudar. Então, mais ou menos de janeiro até fevereiro, início de março, eu usei aquele caderno e depois de março até junho eu usei o Personal Planner. Lá por, acho que em outubro eu voltei a estudar de novo, porque eu dei uma paradinha, fiquei meio desanimada ali, e voltei a estudar de novo, e depois de um tempinho eu troquei por um caderninho, que foi este daqui, que eu comecei a usar como bullet journal, porque eu achei que ficava melhor. O que acontece? Eu queria começar a fazer um tracker, ter uma noção de quanto tempo eu estava estudando e se eu estava estudando todos os dias. O que no Personal Planner não me dava aquela liberdade de fazer isso. Então eu resolvi ter o Bullet Journal mesmo. Porque eu achei que ficava melhor. Então, gente, tá meio assim, muito claro aqui por causa do sol. Eu comprei esse caderninho aqui na Calunga. E ele é pretinho com os dizeres de Journal Planner, Sales, Notebook. Essas coisinhas assim, ele é bem FCI Project. Aí botei meu nome, tal. Tem o index. Obrigado, moto. E aí eu fiz o meu kit, tá bem bonitinho esse aqui, por sinal, deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Olha como tá bonitinho esse aqui. E aí eu botei What I Need to Study. Aí tentei fazer máximo em inglês, né? Mas aí a pessoa já se enganou aqui, mas acontece. E aí, gente, eu usei, como eu falei pra vocês, eu tava meio desanimada. E aí eu usei só um mês, mas assim, ó, aqui tem o monthly log, as coisas que eu tinha que estudar, o tracker, pra mim ver o que eu tava estudando. Muita coisa eu me perdi aqui no meio, as horas que eu tava estudando. Então vocês vão ver que tá bem cagado, viu? Quase não tinha tempo. Aí a primeira semana. É a segunda semana. E como vocês estão vendo, é bem mais flexível, sabe? Do que o Planner. Porque no Planner eu não gosto muito de escrever à mão, não gosto muito de fazer journal. Eu gosto mais de, sabe, fazer inserts, imprimi-los. Então, não gosto. Mas aqui está o journal. Sobre o que estudar. Antes de começar a estudar realmente, eu acabei lendo sobre o FCI. Eu já estudava no curso sobre o FCI, então eu sabia mais ou menos quais eram as matérias. Lá no início, lá por janeiro, eu resolvi que para mim saber os tópicos do que eu ia estudar, eu iria botar tudo no papelzinho. Então botei todos os tenses, toda a questão de gramatical da língua, eu coloquei dentro de um potinho, e alguns termos que eu fui procurando, que eu fui me lembrando, eu também botei no potinho pra então, toda vez que eu tivesse acabado ou quando eu quisesse começar, eu ia lá, tirava um tópico gramatical e aí eu estudava aquilo. A questão é que depois de um tempo, acabou não funcionando também, e eu achei na minha cabeça que cada tópico ali ia demorar mais ou menos uma semana, os mais difíceis iam demorar 2 semanas. Sei que assim, gente, tem coisas que são mais difíceis do que outras.
É claro que depende da pessoa, mas assim, tem coisa que vai demorar mais que 2 semanas, tem coisa que você precisa desenvolver mais. Vê a parte do listening, vê a parte da gramática, ler e ainda escrever com relação àquele tópico gramatical. Muitas vezes, gente, demorava um tempo. Eu fui muito naive em achar que eu ia terminar as coisas assim super rápidas, e não foi assim. A não ser, obviamente, que eu quisesse aprender minha boca, mas não era a questão. Então, o que aconteceu? Eu comecei a usar esse livro aqui que eu tinha comprado no início do ano, demorou um pouquinho para chegar. Então, no início de fevereiro, eu comecei a usar esse My Grammar Lab. E ele é bem interessante, porque ele te explica a parte gramatical, e aí ele te dá exercícios, e aí você tem um key que você vai no site deles e você tem mais exercícios. Além de videoaulas bem curtinhas, mas tem videoaulas. Então, tem muita coisa aqui e lá no site deles. Então, eu realmente comecei a focar só nesse livro aqui e comecei da primeira página e fui até onde deu. Que não vamos convenhar, vou ser bem sincera, não foi muito. E esse daqui é o My Grammar Lab. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acho que eu comprei ele na Saraiva, mas eu não tenho certeza. Eu vou abrir aqui para não mostrar pra vocês o meu key, mas basicamente o livro ele tem o tópico, né? Aí ele explica o tópico, dá exemplos e tal. E depois vem os exercícios com listening. E aí tem vários tipos de exercícios bem típicos do FCI. E aí basicamente é isso. E aí quando você vai lá no site deles, tem mais exercício. Inclusive tem exercícios por IELTS. Então é bem legal. Então, de janeiro a março, que são minhas férias da faculdade, eu estudava todos os dias, mais ou menos das 7 da manhã até umas 11 horas, o que dava mais ou menos 4 horas por dia, o que é muita coisa e o que realmente alavancou muito os meus estudos. Só que quando começou a faculdade, a coisa ficou muito complicada, porque eu tinha aula de segunda a sexta, mas assim, é muita coisa que, né, acontece. E aí não dava de estudar 4 horas por dia. Então eu tive que diminuir muito o meu horário de estudo para 1 hora, 2 horas. E aí foi quando começou a acontecer a merda. Porque eu comecei a meio que desanimar, porque eu não tinha muito tempo para estudar. E comecei a ir estudando tão pouquinho. Continuei, tentei de verdade. Mas infelizmente eu não consegui assim dizer que eu concluí os estudos. Porque, sabe, falta de tempo mesmo. Com relação ao caderno, naquele vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava usando um caderno pequenininho da Novo Conceito. Só que, claro, aquele caderno não tava dando certo, então eu comprei esse. Eita, que agora ficou branco. Gente, por que a luz, ela muda e me fode, mas tudo bem. Ai, não vai dar de ver que tá muito claro, mas enfim. É um caderno normal, tá? De folha coisada. Vou olhar pra vocês e vou botar aqui no vídeo. Mas, basicamente todas as coisas que eu tinha naquele caderno eu botei aqui. E fui, assim, escrevendo conforme foi dando. E dividi, ó, por tópicos que eu ia estudando, porque depois para mim fica mais fácil de procurar, né, o que eu quero exatamente. Então, o que eu fazia? Eu lia aqui a explicação e fazia um resumo para mim nesse caderno aqui. Aqui que eu vou mostrar pra vocês é o caderno, ó. Aqui é o caderno. Aí eu botei aqui o que eu preciso estudar também. E aí, basicamente, eu fazia resumos das coisinhas ali que eu via no livro, né? Então, assim... Eita, que caiu alguma coisa agora. Então, não tem nada demais. Sinceramente, eu não tenho nada demais, gente. Ah, outra coisa que eu mudei também. Por questões de não ter tempo para estudar, eu acabei também procurando aplicativos próprios para o FCI ou para estudar Grammar no Google Play mesmo. Então, lá tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E o que eu gostava neles? Que alguns tinham explicações e muitos exercícios e joguinhos. Alguns tinham listening também. Então, assim, ó... muito bom. Então, quando eu não tinha tempo para estudar, para fazer exercício, alguma coisa assim, eu parava uns 5, 10 minutos para fazer os exercíciozinhos ou jogar. Então, era muito bacana. Na parte do speaking, como você já sabe, é muito difícil treinar o speaking sozinho. Então, um pouquinho ali no início do ano, eu continuei fazendo o curso de inglês, só que acabou. Então, né, tá um pouco difícil. Daí a Dani, do canal Leituras da Dani, ela acabou... Ah, porque essa luz tá
Então, uma vez na semana eu encontrava a Dani pra gente poder conversar assim, coisas da vida, não é mesmo? Pra poder me dar um negócio de um help e tal. A falar mesmo pra, sabe, dar uma guinada, destravar um pouquinho. Principalmente quando a gente pensa que a gente vai ser avaliado pelo que a gente fala, né? Só que aí também, depois de um tempo, a Dani tava acabando o curso, tava fazendo estágio, então os horários ficaram ali um pouquinho tensos. E também depois, como eu já falei pra vocês, eu desanimei, dei aquela parada, aquele negócio, assim, não quero mais isso. Então durou também um pouquinho, mas ajudou muito de verdade. Ah, tá. Uma coisa que eu tinha me esquecido, a minha professora também da faculdade, ela acabou me emprestando um livro que tinha várias dicas sobre o UFC, como estudar, o que estudar, sabe? Muito legal aquele livrinho, é um livrinho bem pequenininho, mas muito bom. Eu vou procurar o nome e vou deixar aqui, porque eu não lembro o nome, porque eu não tenho dela, né? Sobre a prova eu não posso falar pra vocês, porque como eu já disse, eu não fiz a prova, eu acabei dando uns problemas aí da vida e eu acabei não fazendo a prova. Mas eu queria vir aqui mostrar pra vocês como eu fui me adaptando pra estudar, e eu acredito que esses métodos, e principalmente o fato de eu mudar tanto, mostre pra vocês que tá tudo bem mudar, né? E se adaptar e tentar achar uma forma que fique melhor para vocês estudar, porque às vezes o que o outro tenta nem sempre dá certo pra gente, ou uma coisa dá certo em algum momento e em outros não dá tão certo assim. Se vocês quiserem mais dicas também de estudo, porque a pessoa melhorou muito nesse último ano, que tomou uma vergonha na cara. Então, se vocês quiserem também algum vídeo sobre isso, vocês me falem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei, se inscrever no canal, comentar aqui também. E até segunda-feira. Tchau!